Pessoal, essa semana a gente começa com o Figma. Eu já tinha comentado com vocês na semana passada, né, um pouquinho sobre ele. Então, o meu objetivo nessa primeira aula vão ser duas aulas, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o Figma e explorar a área de trabalho com vocês. E depois, a próxima aula, vou mostrar um exemplo dentro do Figma de um design montado e mostrar como faz a prototipação. Bom, o que é o Figma? Ele é um software que não requer instalação, então já está aí um diferencial. Ele tem uma grande sacada que ele trabalha vetor, então assim, de repente ele é até um recurso para quando você não tiver com o Illustrator, né, e precisar produzir algum material. Ele dá saída para impressão, né, em PDF. Mas a grande sacada, ele foi desenvolvido para produzir a interface, o design de interface para web, para aplicativos e para páginas de internet, com a possibilidade de prototipar. O que seria prototipar? Você colocar funcionalidade. Então, eu estou criando ali as telas de um aplicativo, eu já vou também colocar a interatividade. Então, a pessoa vai clicar nesse botão, aí vai abrir essa tela, vai aparecer essa caixa para ela preencher. Então, ele consegue colocar essa funcionalidade sem que você tenha que editar o código, sem que você tenha que escrever o código. Então, assim como existe o Figma, tem também o SketchUp, tem o Zeppelin, que são softwares que estão sendo bem cotados aí no mercado, né? E muito utilizados. Uma outra vantagem bem interessante do Figma é porque você pode trabalhar em equipe, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então abri o navegador, né? Digitei aí figma.com, vou clicar aqui para fazer login, né? Você pode colocar aqui a sua conta do Google para ou criar uma conta nova, né? Ele vai carregar aqui a página inicial. Essa página, a minha abre bem diferente aí, porque tem uma série de projetos aqui. A de vocês não vai ter tudo isso aqui, né? Que são os arquivos recentes, tá? Últimos arquivos. Então aqui eu tenho arquivos de outros trabalhos que eu expliquei para alunos e alunos desenvolveram também, entregaram, tá? Então por isso que abre aqui com bastante informação. Mas geralmente ela vai abrir para vocês com esse exemplo aqui e esse aqui também do Google, e acho que tem mais um que eu não tô lembrando agora qual é que vai abrir. Então aqui essa primeira parte, ela sempre vem com os últimos trabalhos que você desenvolveu, né? Ou esses exemplos que o software traz. No seu canto aqui superior direito, você tem um primeiro botãozinho que é para importar, né? Uma coisa legal é que dá para você importar arquivos aqui. Eu ainda não fiz esse teste, mas parece que dá para importar um arquivo lá do Photoshop, parece que dá para importar também arquivo do SketchUp, é certeza. E aí, no caso, você vai só fazer a prototipação, né? Mostrar a funcionalidade. Aqui você vai criar um arquivo, tá? O search é para você fazer uma busca, né, nos seus arquivos. Aqui na comunidade você pode explorar a instalação de plugins. Depois a gente fala um pouco sobre o que é plugins e como que eles funcionam, tá? Versões, aqui são os times, ó. Então, assim, a ideia que eu falei de trabalhar com equipes, né? Então, vamos supor, eu estou produzindo o layout das telas, mas tem um programador que vai desenvolver o código ao mesmo tempo comigo. Então, eu posso criar um time aqui e nós dois trabalharmos juntos no mesmo projeto. Ele tem um limite aí de pessoas para trabalhar na versão gratuita, tá? Desculpa, é aqui, ó, criar new time, né?
Então, dependendo do número de pessoas que você vai colocar no projeto, você vai ter que fazer criar o cadastro e pegar uma versão paga do programa, tá? Mas, se eu não me engano, até 2 pessoas ou 3 pessoas não tem custo. E aí o que acontece? Essas pessoas conseguem simultaneamente ir desenvolvendo o mesmo arquivo, né? Mexer em tempo real no mesmo arquivo, ok? E aí, conforme elas forem desenvolvendo, né, alguma coisa, alterando ou criando algo novo, você vai sendo notificado, enfim, tem alguns recursos aí bem interessantes, tá? Bom, eu vou explorar um pouco a área de trabalho com vocês. Então, eu vou criar aqui um arquivo novo. E aí, essa aqui é a área, né? É a nossa área de trabalho, ok? Então, essa barra superior aqui preta é o menu principal dele, tá? Então, aqui você tem um menu expandido, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui, mas assim, né, bem tranquilo também. Aqui você tem uma ferramenta para mover, né, como aquela nossa setinha preta lá no Illustrator, e uma ferramenta para escalonar, né, para ampliar ou reduzir o tamanho. Você tem a ferramenta Frame, que é a primeira aqui, que é similar à ferramenta de pranchetas para abrir páginas novas, né, pranchetas. Tem a ferramenta Faca. Aqui você tem as ferramentas vetoriais, então para criar um retângulo, para criar uma elipse, uma linha, tá? E também para inserir uma imagem, né? Aqui a ferramenta caneta, então há uma sacada aqui, né? Você consegue desenhar um vetor aqui. Ferramenta de texto, né? A ferramenta da mãozinha para você, a mesma mãozinha que tem lá no Illustrator. Aqui para você adicionar comentários, então isso aqui é bem útil quando você tem de repente 2, 3 pessoas no mesmo projeto. Então, ou até mesmo se você disponibiliza um link, né, e permite que o cliente vá olhando o que está sendo feito e ele também vai colocando comentários. Ah, não é essa cor, vou trocar essa foto, tá? Aqui você pode salvar o nome do arquivo, né? Então, o nome do nosso arquivo aqui, né? Explorando aqui a área de trabalho. Então, pronto, tá salvo o meu arquivo, tá? Quando eu clico aqui, eu tava com esse iconezinho aqui clicado. Deixa eu cancelar. Quando você clica aqui, você tem algumas opções aqui de exportar esse arquivo, duplicar, renomear, deletar, né, mover esse projeto também, tá? Então é um menuzinho aí das opções de quando você salva o seu arquivo. Esse L aqui é a inicial, né, do e-mail de quem está logado, no meu caso aqui o meu. Então, se eu tiver mais pessoas no projeto, eu vou ter outras iniciais aqui, ok? O share é para eu compartilhar, então para eu colocar mais pessoas no projeto, eu posso tanto ir lá pelaquela tela inicial, criar um projeto, né? Ou eu posso vir por aqui e digitar também, né, um outro e-mail, e aí essa pessoa vai ficar aqui. Deixa eu ver se eu tô com o e-mail da Semana Tecnológica aqui. Acho que é Semana Tech, eu não lembro agora. Bom, tudo bem. Mas você vai colocar o e-mail da pessoa aqui e vai dizer se ela pode visualizar ou se ela pode editar. E aí você vai mandar um convite, tá? Ou você também pode copiar o link aqui e enviar o link para ela. Quando ela já estiver dentro do projeto, né, tiver aceitado, vai aparecer a inicial dela aqui. Aqui é a apresentação, então quando você, principalmente para essa questão que eu disse que é a prototipagem, né, que eu vou falar logo mais aí também, acho que eu vou falar amanhã, você vai entrar por aqui, né, aqui é para você visualização de página, tá? Esse lado direito aqui, ele vai alterar de acordo com o que tiver selecionado aqui, ele vai aparecer novos recursos aqui, então ele é um menu também, ok? Então, bom, vou voltar aqui, ó. Tanto que quando eu volto aqui, ele sempre fica na ferramenta aqui de Move, né? Quando você não tá com nada clicado, tá?
ele fica aparecendo aqui, o que esse menu vai te oferecer? Design, Prototype e o Inspect, que é a parte de código, tá? Então, design, conforme a ferramenta que você trabalhar, ele traz as configurações da ferramenta, né? Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma página ainda determinada aqui, não tenho nenhuma ferramenta selecionada. O máximo de opções que ele traz aqui para mim é se eu quiser alterar, ó, a cor do meu fundo aí da minha área de trabalho, ok? Da onde a minha prancheta ainda vai ficar, né? Então, eu posso alterar essa cor. Aqui, no caso, é a opacidade. E aqui é se eu quero visualizar ou não uma cor de fundo, tá? Exportar é dar uma saída para esse arquivo, mas o arquivo ainda nem existe, né? O prototype é quando o arquivo existir, então vai aparecer recursos aqui para eu dizer, esse botão vai levar para essa página vai abrir e aparecer essa tela para ser preenchida, vai ser feito aqui. E no Inspect, para cada item que eu selecionar, ele me dá o código do CSS. Então, caso eu já, para facilitar aí para os programadores, então eu estou criando aqui o design e ele já vai pegando os códigos do CSS. O HTML ele vai ter que montar, né? Mas ele já vem pegando aqui as orientações de CSS, tá? Então, basicamente, vai ser assim que esse menu aqui do lado direito vai funcionar. Aqui ainda vai ter também a opção de layers, assets, né, e páginas, tá? E aí daqui a pouco a gente também explora um pouco mais falando um pouquinho aqui do que seria isso, né? Layers, né, assets, né, e aqui as páginas. Bom, vamos aqui então, ó, se eu pegar aqui o frame, selecionar o frame, eu posso, tanto na área de trabalho, clico, seguro e arrasto e vou criar um frame com um tamanho qualquer aleatório. A partir do momento que eu soltar, né, eu tenho a opção aqui, ó, no widget, largura, né, e o height, altura, de digitar o tamanho. Aqui tá em pixels, né, o foco dele é para interface, seja para internet ou para aplicativo. Então, ele sempre vai trabalhar com pixels, ok? Então, eu poderia digitar aqui esse tamanho, tá? X e Y, galera, é posição. Lembra lá do Illustrator, né? É a posição. Aqui é rotação, aqui esses cantinhos vão ser arredondadinhos, né? Se eu ligar aqui, ele vai restringir as proporções, tá? E aqui, se o meu frame vai estar deitado, vai estar paisagem, né? Retrato ou paisagem. Então, assim, a partir do momento que eu tenho algo aqui, percebe quantas opções já surgem aqui para mim, ó. Então, alinhamento, para poder ajustar algum tipo de opção de alinhamento, eu teria que ter 2 elementos na tela, né? Layer, né? Aqui a cor de preenchimento, o fio ainda não tem nada para colocar de fio, efeito e novamente o botão de exportar. Porém, se você não tem um tamanho específico que você... e aqui ele já começa aí no esquema de camadas, ó. Né? Tanto o frame, ele vai criar aqui o frame, e tudo que eu desenhar dentro desse frame vai aparecendo aqui também nas camadas, e eu tô dentro dessa página 1 aqui. Nada me impede que eu crie páginas, né? Que eu possa organizar o arquivo por páginas, tá? E dentro dessa página eu tenho o frame. Ou simplesmente trabalha com uma única página e você vai entendendo que cada frame é uma página da sua... do seu projeto, seja do seu site ou seja do seu aplicativo, ok? Bom, se eu não quero optar por essa, né, essa opção para eu digitar aqui o tamanho que eu quero pro meu frame, eu tenho uma outra possibilidade, ó, vou apertar aqui o botãozinho delete, ó, né, do teclado. Quando você clica no frame, né, antes de você clicar, arrastar aqui na tela, ele vai te aparecer as opções aqui, ó. Para celular, ele já tem os tamanhos pré-definidos, tá vendo? Para tablet, também ele já tem os tamanhos aqui pré-definidos. Desktop, né? No caso, para página de internet, vou criar um site, então deixa eu pegar aqui uma configuração de tela de desktop, então que é 1440 por 1024, por exemplo.
tá? E tem o papel, ó, A4, A5, tá vendo? Tá, mas lembra que eu disse, ele vem com as medidas em pixels, ok? Então, se a gente estivesse trabalhando aí para a tela de um aplicativo, né? Vou pegar aqui um Android, por exemplo. Então, ele vai abrir para mim aqui o tamanho, no tamanho, ok? Você consegue criar, você consegue arrastar essa página, né? Você consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V e ela já vai criando uma do ladinho da outra. Os atalhos do Illustrator funcionam aqui, ó, Ctrl-, né? O Ctrl+, tá? Se você vai simular um aplicativo ou vai simular um site, cada página, né, cada item do seu menu tem que ser um frame, senão depois a gente não consegue fazer a prototipação. E aí uma dica que eu dou logo de início é que você já dê nomes, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu posso vir por aqui, ó, o meu 1 aqui vai ser a minha tela de login, por exemplo, né? O meu 2 digamos que seria aí a home do aplicativo, onde vai aparecer os menus, né? Aí aqui seria a tela, a primeira tela, que a gente teria que pensar do que seria esse aplicativo, né? Enfim, né? Uma tela de busca, não sei, tá? Então o ideal é você já ir colocando os nomes, porque isso também depois, na hora de prototipar, você consegue pegar aqui no prototype, né? É que agora não vai aparecer porque ainda não tem nada desenhado aqui. Mas ele vai aparece pelo nome das telas. Então, assim, ao clicar, né, o que eu puxar do login 1, eu quero que vá para onde? Aí eu vou poder selecionar, vai para home ou vai para busca, tá? Então, facilita vai facilitar o seu processo, ok? Então, esses são basicamente em relação a criar os frames, é isso, tá? Você pode arrastar, né, no formato que você deseja e depois você vem no IW e no H e edita o tamanho, ou você já seleciona mesmo na caixinha aqui do frame e ele vai abrir para você, né, a pranchetinha no tamanho que você deseja. Não esquece de renomear, né? Você tem sempre a opção também de fechar a visualização ou de bloquear, tá? Então, você vai criando aí uma série de páginas para que você possa trabalhar. Ele é muito intuitivo. Para quem já mexeu com Illustrator, né, Photoshop, você não vai ter tanta dificuldade assim, tá? Muitas coisas são similares, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, então, uma ferramenta de desenho aqui, ó. Então, percebe uma coisa aqui. Quando você faz aqui uma primeira figura, né? Se você arrasta essa figura, ó, eu vou trocando, ó, ela troca de página, tá vendo? Ó, para quando você fechar o projeto, né, o que você desenhou precisa estar dentro da prancheta. Se tiver aqui do lado de fora, não vai aparecer, tá? Isso é igual também lá nos softwares que a gente já conhece, né? Então, com o elemento aqui, né, repara que eu vou ter também as opções aqui de ajuste para esse elemento. Bom, por aqui eu posso ajustar tamanho manualmente, mas eu também posso ajustar lá, né, no W e no H, né, largura e altura. Esse arredondamento de cantos que eu tô fazendo aqui, né, puxando aqui as bolinhas, eu também consigo fazer aqui, digitando o valor aqui, tá? Aqui é rotação, XY é posicionamento, né? Aí o fio é preenchimento, ó. Então aqui você pode mexer na cor do preenchimento, pode trazer a questão da transparência e também pode de repente fechar aí a visualização de um elemento, tá?
Então, quando você clica aqui no quadradinho do preenchimento, isso aqui não tem segredo. Você vai habilitar a cor, né? Aqui embaixo você vai mexer nessa mesma... na opacidade, que também dá para mexer aqui por fora. E uma coisa interessante é que, assim, esse preenchimento é o preenchimento sólido, né? É a cor. Mas eu também posso aqui em cima alterar, olha. Então, se eu quero, de repente, trabalhar com gradiente, eu já jogo pro linear aqui, ele já vai aparecer para mim aqui as barras, onde eu vou controlar o gradiente. Aqui um outro tipo de gradiente, mais 2 tipos de gradiente. E imagem, tem várias formas de eu trabalhar com imagem. Eu posso colocar a imagem dentro do frame, mas eu posso pôr a imagem dentro de uma forma, como essa que eu vou fazer agora. Então, eu já desenhei a forma inicialmente, e aí lá no fio, no preenchimento, ao invés de ser uma cor, eu cliquei que é uma imagem, ele habilita para mim essa caixa aqui, onde eu vou escolher essa imagem. Então, eu vou dar o close aqui, e aí eu vou poder procurar, né, carregar uma imagem do meu computador. Então, eu posso colocar uma imagem aqui. Ele vai trazer para a gente aqui também alguns recursos interessantes, ó, para você mexer com a imagem, tá? Então, isso aqui tem um pouquinho lá de Photoshop, ok? Então, aí, né? Então, feito, você fecha. Ele tá clarinho assim, porque eu tinha baixado a porcentagem, a opacidade dele, tá? Então, ficou aí a imagem. Aqui é fio, né? Então, se eu quiser, de repente, colocar um fio em volta dessa caixa, aí clicou no fio, já aparece a opção aqui da espessura do fio, ó. Ok? Se esse fio tá inside, né? Ou outside, ó. Ok? Por dentro, né? Ou interno ou externo à caixa, ou centralizado na caixa. Também dá para acrescentar aí a opção de efeitos nessa caixa. Espera aí que o meu mouse aqui não tá colaborando. Aqui, ó, efeitos. Então, quais são as opções de efeitos que ele traz para nós, ó? Então, é também Photoshop isso aqui, né? Inner Shadow, Drop Shadow, Layer Blur, Background Blur, tá? Então, independente de qual você pegar aqui, depois você tem a possibilidade de clicar no iconezinho aqui na frente, e aí você vai mexer aqui, ó, na posição desse efeito, né? Nessa sombra, o distanciamento dela, que é o X e Y. Aqui também você pode alterar a cor, né, dessa sombra. Aqui também a intensidade dela, vou aumentar um pouquinho que dá pra gente enxergar ali, né? O blur é o espalhamento, acho que vocês já sabem disso, né? E aqui é o deslocamento, ó, vou aumentar o deslocamento aqui para baixo, que é Y, né? O X tá sem nada de deslocamento, eu vou colocar um pouquinho, ó. O X é para lateral, tá vendo? Então, basicamente, explorei um pouquinho aí com vocês as opções de preenchimento, contorno, né? Tamanho, ok? Esse vídeo já tá dando aí deve estar dando acho que uns 10 minutos. Eu vou parar por aqui e já vou fazer um outro.